Há mais ou menos um mês, estava sentado a ler a Bíblia e comecei a escrever. Eu gosto de me inspirar sempre na Bíblia, pego num versículo, pego num capítulo e a partir daí geralmente nascem as minhas mensagens. Então o Senhor falou-me, naquela altura escrevi imediatamente e passei apenas à equipa ministerial da AD Almada. E eles disseram, podemos partilhar isto? Não podem partilhar porque eu ainda não preguei sobre isto. Portanto, não podem partilhar. E eram conselhos necessários para cada dia. Todos nós precisamos de conselhos, é assim ou não é? Há pessoas que não aceitam conselhos de ninguém. Infelizmente, há pessoas que acham que sabem tudo. Mas é mentira. Nenhum de nós sabe de tudo ou sabe tudo. Há áreas em que nós somos melhores do que outras. Aqui, neste momento, há irmãos e irmãs que são especialistas em várias áreas. E seria estúpido eu discutir com alguém que é perito numa área e eu não entendo nada. Ou entendo algo, não é a mesma coisa. Isto tem a ver com respeito. Se entre nós está alguém que é um perito numa área, alguém que não seja discutir com o tal, é perder o tempo. Mas há uma coisa, nas coisas de Deus, todos nós necessitamos ouvir um e outro dia os conselhos, primeiro, inseridos na Bíblia, e em segundo lugar, conselhos que emanam também da palavra de Deus. E se formos ler, por exemplo, Provérbios, é uma série de provérbios, mas são conselhos. E quando nós aplicamos esses conselhos à nossa vida, de certeza que a nossa vida vai ser melhor. Quantos de nós ainda nos lembramos dos conselhos dos nossos pais? Eu lembro-me de vários conselhos, quer da minha mãe, quer do meu pai, apesar de já terem partido, especialmente a minha mãe, há bastantes anos. Mas esses conselhos foram necessários. Depois tivemos conselhos dos nossos professores, conselhos até dos nossos avós, conselhos de amigos, de familiares. E eu penso que a maioria dos conselhos foram bons. Também, às vezes, há conselhos que era melhor nem ouvir. Mas não é o caso. Aqui os conselhos são de Deus. E o primeiro conselho que eu dou e dei, naquela altura que escrevi uns apontamentos apenas, é: acredita sempre no poder da oração. Acredita sempre no poder da oração. Não há nada mais forte que a oração, que foi dada como recurso a nós, homens, dado por Deus, para nós enfrentarmos o dia a dia, nós sermos fortalecidos e nós recebermos a resposta de Deus às nossas orações. É interessante que a Bíblia menciona-nos uma série de pessoas que confiaram na oração. Provavelmente, se nós tivéssemos tempo nesta manhã, e eu desse a oportunidade, talvez 3, 4 irmãos, para me dizer: diga-me alguma vez que você pediu algo em oração e Deus respondeu. Pelo menos posso receber um sinal da vossa parte. Quantos já levaram uma petição a Deus e Deus deu-nos essa resposta? Olha, anteontem cheguei lá à quinta e o pregador estava doente. Um dos pregadores. Nosso irmão estava a vomitar, estava muito mal. E a minha mulher veio ter comigo, eu não sabia, disse: olha, vai lá ao quarto e vai orar pelo irmão. Pronto, fui lá, orei. Ele, no outro dia, já estava bom. A oração tem efeitos, irmãos. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era um homem como nós, prontos. Não era mais espiritual, nem menos espiritual, não era super-homem, era um homem como nós. E diz que orou para que não chovesse e não choveu. Os irmãos também lembram-se quando Elias estava perante os profetas de Baal
E Israel, infelizmente, se tinha voltado para os seguidores e para o próprio Deus Baal, tinham abandonado o verdadeiro culto, e Elias fez um grande desafio. Sabe porque é que ele fez um desafio? Porque ele acreditava no poder da oração. Não é porque ele se achava melhor do que ninguém, é porque ele confiava e acreditava plenamente em Deus. E nós temos que acreditar e confiar plenamente em Deus, está a ver? Porque a oração continua a ser um recurso que está à nossa disposição. Qualquer um de nós pode usar este recurso. Não há ninguém nesta sala que não o possa usar. A oração não é para uns quantos, a oração é para todos nós. E nós devemos confiar no poder que há na oração. Porque quem responde às orações é Deus. E a mão de Deus não está encolhida para que Ele não possa operar. Para que Ele não possa fazer um milagre. Para que Ele não possa fazer algo por nós. Então vale a pena que tu e eu confiemos no poder da oração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Éfeso, na sua carta, no capítulo 6, versículo 18 de Efésios, diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplicas por todos os santos. E o nosso Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo 21 de Mateus, versículo 22, disse: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Palavras de Jesus. Jesus nunca mentiu, Jesus nunca mentirá. E se Ele disse que é assim, é assim. Não duvide, meu irmão. Não duvide, minha irmã. Daniel, lá na cova dos leões. Apesar que Daniel não tinha medo de ter morrido comido por leões. Porque Daniel sabia que se fosse da vontade de Deus fazer um milagre, Deus ia fazer um milagre, como efetivamente fez o milagre e fechou a boca dos leões. Aleluia. Então, o primeiro conselho: acredita sempre no poder da oração, porque a oração é eficaz. A oração é eficaz. O segundo conselho que eu queria dar é: fica sempre dependente da pessoa do Espírito Santo. Há grupos, há seitas que não acreditam que o Espírito Santo seja uma pessoa. Inclusive dizem que é a força ativa de Deus. Mas o Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa. E nós vemos isto desde o início das Escrituras. Quando a Bíblia fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, façamos plural, mais do que uma pessoa, a Trindade estava presente. Eu repito isto porque eu gosto que as pessoas saibam. É verdade que a Bíblia não fala da palavra Trindade, mas a Bíblia menciona as três pessoas constantemente. Por isso eu acredito na Trindade. Não a palavra em si, para mim, não é importante. O importante é que há efetivamente três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vemos de uma maneira muito clara no batismo de Jesus. Jesus a ser batizado, o Espírito Santo, não uma pomba em forma de pomba, porque depois há aí gente que pensa que o Espírito Santo é uma pombinha, não é? Como a canção que nós cantamos, a pombinha da Catrina. Não é nada disso. O Espírito Santo é uma pessoa. E uma voz do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Três pessoas aí presentes. Depois, por acaso, esta semana, telefonava-me um dos nossos presbíteros perguntando: pastor Paulo, chegou a tal sítio umas pessoas que só foram batizadas em nome de Jesus. Uma heresia também muito antiga. Porque as pessoas foram ao livro dos Atos dos Apóstolos, que é um livro tão bíblico como os outros, mas é um livro de caráter histórico. Então, cada vez que há um batismo, não está lá escrito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Porquê? Porque a fórmula do batismo foi Jesus quem a deu. E Jesus disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, quem é que deu a fórmula? Jesus. Ora, se Jesus deu essa fórmula, eu como servo, como filho de Deus, eu tenho que praticar a fórmula bíblica e não a que veio à minha cabeça. Então, como foram ler o livro dos Atos e lá diz que foram batizados em nome de Jesus, então disse, a partir de hoje nós só batizamos em nome de Jesus. Não, tu tens que batizar na fórmula que Jesus mandou. E Jesus mandou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essas pessoas não são batizadas em nome da Trindade. Eu, pessoalmente, não aceito esse batismo. Também não aceito o batismo a não ser por imersão. Porque Jesus foi batizado por imersão. A palavra batizou significa submergir. Mas eu agora não vou falar disto, senão começo a ir aí pelas ramas. Mas então, meus amados irmãos, depender do Espírito Santo. Uma das coisas mais importantes na igreja nascente, na primeira igreja, é que a igreja, ela dependia da pessoa do Espírito Santo. E cuidado que há aí muita gente que depende, desculpa a expressão, Espírito Santo da orelha. Há pessoas que veem qualquer coisa lá à mente e pensam que é o Espírito Santo. E quero-vos dizer uma coisa, o Espírito Santo nunca vai contra aquilo que está escrito na Palavra de Deus. O Espírito Santo nunca vai contra os ensinamentos de Jesus. Portanto, tenha muito cuidado, aprenda a verificar se isso está na Bíblia, não está na Bíblia, está a favor ou não está a favor. O Espírito Santo, como tal, é uma pessoa e uma pessoa fala, relaciona-se. Por exemplo, diz que na igreja em Antioquia estavam lá os servos do Senhor e o Espírito Santo fala. Não me digam como falou, podia ter sido por profecia, não sei, podia ter sido ao ouvido. Apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Depois vamos ao grande concílio de Jerusalém, Atos dos Apóstolos capítulo 15, onde há umas divergências por causa das viúvas helénicas e das viúvas que moravam em Jerusalém, uma grande discordância, e é interessante que depois de discutirem, de falarem, está escrito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Se vocês forem ler com atenção o livro dos Atos dos Apóstolos, vocês têm pelo menos 50 vezes a pessoa do Espírito Santo. 50 vezes. Um livro que não é tão grande, mas que tem 50 vezes a palavra Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. E o Espírito Santo está interessado em ajudar-me a mim e ajudar-te a ti. O Espírito Santo está interessado em lembrar-te a ti e lembrar-me a mim as palavras de Deus. O Espírito Santo está interessado em dirigir-nos. Há pessoas que pensam que a pessoa do Espírito Santo só apenas está preocupada no tempo do culto. Mentira. O Espírito Santo quer guiar-te e dirigir-te 24 horas sobre 24. A menos que estejas a dormir, que aí Ele não te vai dirigir, porque tu não, nem ouves, estás a dormir. Mas mesmo assim, irmãos, o Espírito Santo, mais do que ninguém, ele realça a verdadeira palavra de Deus, ele fala de Deus a nós e tem o melhor para nós. Aprende a ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. E de certeza que o Espírito Santo nunca nos vai mandar fazer algo que não seja benéfico, que não seja edificante, que não seja bom, porque o Espírito Santo, ele foi dado precisamente com essa função de nos recordar as palavras que o Senhor Jesus já ensinou. Amém? Mas ele também, certamente, tem a preocupação em dirigir toda a nossa vida. E que o Espírito Santo possa nos dirigir como igreja, como família, como pessoas, porque o Espírito Santo pode fazer muito bem este trabalho. Infelizmente, às vezes, há pessoas que querem ser Espírito Santo e não deixam que o Espírito Santo faça a obra dele. Por favor, não te precipites. Não vás à frente de... Porque quem convence, inclusive, o ser humano do pecado é o Espírito Santo. Nós às vezes temos a mania, todos nós temos, em querer convencer as pessoas. Mas meu irmão, minha irmã, não és tu nem eu que podemos convencer, é o Espírito Santo. Sabe porquê? Porque se eu convencer, aquilo vai dar muito pouco. Mas se for o Espírito Santo a convencer, aquilo toca no íntimo mais profundo de cada um de nós e ajuda-nos a ficar firmes. Porque a obra do Espírito Santo não é aquela que eu posso fazer, por isso ele é Espírito Santo e eu sou apenas um ser humano que posso
e devo ser usado por Deus, mas o Espírito Santo nunca se engana. Eu engano-me, eu falho, o Espírito Santo nunca se engana, o Espírito Santo nunca falha. Eu lembro-me numa ocasião, e os irmãos, este ano faz precisamente 30 anos, no final de setembro, que eu cheguei aqui na minha segunda fase, e lembro-me que num dos primeiros cultos, eu estava a pregar, termina o culto, umas pessoas vieram à frente para aceitar Jesus, e essa irmãzinha já está com o Senhor, está bem? Por isso eu falo, senão não falava. Estava a dizer, a partir de agora você não pode fazer isto, não pode fazer aquilo. Eu terminei o culto, chamei a irmã e disse assim, a partir de agora a irmã não aconselha mais ninguém. Porque não é o que a irmã diz, é o que o Espírito Santo diz. Estava-me a matar os bebés à nascença. Você já viu o que é um bebê? Você quer dar feijoada ao bebê? Vai matar o bebê! E às vezes há irmãos que no seu bom zelo, eu não estou a dizer que fazem por maldade, não! Mas querem que a pessoa que entrou seja perfeita, quando ela nem sequer é perfeita. E nenhum de nós é perfeito. Irmãos, cuidado quando nós achamos que somos nós que vamos mudar a vida das pessoas. Nós não temos nada da parte de Deus para mudar a vida de ninguém. Nós temos é que ser exemplo. Agora, o único que pode tocar no íntimo e no coração é o Espírito Santo. E eu agradeço ao Espírito Santo, que fala ainda conosco. Amém? E que está a falar conosco. E Lucas 12 está escrito, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Espírito Santo, inclusive, irmãos, quando nos faltam as palavras, Ele pode dar palavras. Há momentos que nós nem sabemos como atuar em certas situações da vida. Provavelmente algum de vocês já passou por alguma situação assim e sentiu a voz doce do Espírito Santo dizendo-nos aquilo que deveríamos fazer. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. E Ele intercede por ti, intercede por mim junto ao Pai. Quantas vezes nós nem sequer temos forças para orar? Às vezes há momentos difíceis pelos quais todos nós passamos. E se calhar as únicas palavras que temos é Espírito Santo, intercede por mim junto ao Pai. E começamos a ver esse milagre do Espírito Santo interceder por nós junto a Deus. E logo mais sentimos uma consolação, sentimos uma força, sentimos um ânimo, que sabemos que não vem de nós, que não é nada que alguém nos deu, mas é a pessoa do Espírito Santo que está a trabalhar em nós. Aleluia! Porque o amor de Deus é tão grande, quando Ele mesmo disse, eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei sozinhos, eu vou enviar-vos o Espírito Santo que vos guiará, que vos dirigirá. Então Deus ama-nos de uma maneira fantástica, que ao subir ao céu não nos deixou abandonados, mas enviou-nos o seu Espírito Santo para nos ajudar. Aleluia. Outra coisa importante, nunca esqueças de dar glória a Deus. Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, e tudo o que há em ti. O que é que deve fazer? Bendiga o seu santo nome. Não a nós, mas ao teu nome seja a glória. Está escrito. Sabe que nós, os seres humanos, somos complicados. Eu não estou a dizer que vocês são. Somos todos. E às vezes esquecemos-nos que aquilo que temos e somos foi Deus que nos deu. Às vezes esquecemos que durante tanta vez Ele curou, Ele ajudou, Ele fez coisas tremendas e no momento de aflição talvez seja mais fácil dizer, e agora? E esquecemos 50, 100, 200, 300 vezes que o Senhor nos ajudou. Enquanto outros também ficam inchados quando alguém fala deles. Nós, como cristãos, temos que saber dar a glória a Deus, porque o que somos e temos foi Deus quem nos deu. Não esqueça, por favor.
Mas lá na minha firma eu sou conceituado porque tenho uma cabeça muito grande. Pois és um cabeção. Não, sou inteligente. E quem é que te deu a inteligência? Quem é que te deu a capacidade? Lembram-se do rei? Como é que ele se chamava aquele que depois andou a pastar? O Nabucodonosor. Que fantástico que eu sou! Os jardins, este reino, tenho tudo, sou maior! Passado um tempo andava lá no meio dos animais a pastar, a comer, diz que as unhas cresceram, cabelo, ninguém queria saber nada, ficou louco. Tu podes ser tudo aquilo que tu quiseres, mas se tu não dás a glória a Deus, tu estás a falhar. Dá sempre a glória a Deus. Tudo. Dá glória a Deus pela tua família. Dá glória a Deus pelo pão de cada dia. Dá glória a Deus pelo trabalho que tens. Dá glória a Deus pela casa que tens. Dá glória a Deus pela igreja. Dá glória a Deus por tudo. Só não deixes por mim que sou um mau pastor, mas pronto, mas se quiseres, aproveita. Não disseram amém? Então pronto. É para eu ficar contente, é para eu ficar assim. Não, é para dar glória a Deus. Que somos nós, se Deus não nos tivesse dado. Porque nenhum de nós vive para si. Nenhum de nós vive para si. Nós temos que entender que necessitamos todos uns dos outros e sobretudo de Deus nas nossas vidas. E nós temos que saber lhe dar a Ele a glória. Há tanta gente hoje a roubar, a rir-se da glória de Deus. Aquela brincadeira há poucos dias que agora alguns, até evangélicos já defendem, não é? Que aquilo afinal não é a ceia, não é. A própria pessoa diz que é, não é. Irmãos, isto é tudo uma. Mas sabe uma coisa? Eu continuo a dizer, Deus defende-se Ele próprio. Não sou eu. Deus não precisa que eu o defenda. Deus precisa que eu viva o autêntico e verdadeiro cristianismo. Deus não precisa que tu defendas. Deus precisa que tu vivas a autenticidade de ser cristão. O apóstolo Paulo disse aos Filipenses 4:20: Ora, o nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Amém. Dê glória a Deus. Diga, mas forte, forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é tão bom dar glória a Deus? Diga mais uma vez então. Glória a Deus. Aleluia. Há quem não dê, mas nós damos. Porque reconhecemos que Ele é único. Reconhecemos que toda a glória tem que ser para Ele, irmãos. Sabe uma coisa? Eu já contei, mas nem todos ouviram. Eu comecei a pregar com 13, 14 anos. E lembro-me, teria aqui 16 anos, penso que foi. Não, aí tinha 17 anos. E estava aí com uns quantos mais velhos, estava a estudar, eu entrei no instituto, e tinha uns veteranos, e claro, eu era o mais novinho, e eu tinha que fazer o que eles diziam, é normal, naquela altura, mas eu fazia, mas também dizia, não é? Dizia o que tinha a dizer. Então eram 5 dias de pregação, e eles acharam que num dia iam-me deixar pregar. Iam-me deixar pregar, tinha lá pessoas que podiam ser 2 deles podiam ser meus pais, pela idade que tinham. Já sabiam tudo, tinham tudo. Então, no dia que eles pregaram, não aconteceu nada. No dia que eu preguei, converteram-se 7 comandos. Foi em Lamego, ainda me lembro como hoje. 7 pessoas dos comandos vieram à frente. Terminou, tudo muito bem. Quando fomos para o carro, para a carrinha, diziam eles: Ei pá, tu falhaste na pregação. Era só defeitos. E pá, se vocês soubessem o que aquilo me podia ter deitado abaixo. Mas cá dentro eu tive orgulho. E eu disse: Pois é, cá para mim, eu não disse a eles. Pois vocês, muito bem, mas não se converteu ninguém. Fiquei vaidoso, vai 13 e vai 14, mas não há mal nenhum. Mas Deus deu-me uma lição. Esperas lá, estás cheio de ti mesmo, eu vou-te ensinar desde pequenino. Passado 3 semanas fui pregar o mesmo numa igreja aqui da Grande Lisboa. Quando comecei a pregar, passado 4, 5 minutos, já não tinha mais palavra. Se tivesse um buraco, tinha-me enterrado. E o Senhor disse-me a mim: o que é que tu pensas? Que é as tuas palavras? Que és tu? Estás enganado, meu filho.
Desde aí, e já estou no ministério há 45 anos, todos os dias esta história vem aqui, sabe para quê? Para eu não me ponha de bico de pés, para eu saber que a glória sempre é para Deus. Okay? E nós temos que ter muito cuidado quando nós queremos roubar a glória a Deus. Porque Deus não quer que lhe roubemos nenhuma glória a Ele, irmãos. A única coisa que Deus não compartilha é esse aspecto. Toda a glória é para Deus. Cuidado, não roubem nada à glória de Deus. Saiba dar glória a Deus. Saiba agradecer a Deus. O resto vai vir. Não se preocupe, vai vir. Mas saiba sempre dar glória a Deus. E 1 Pedro 4,11 diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém. A Ele pertence. Então não toque nestas coisas. Outro conselho: nunca vá além daquilo que está escrito na palavra de Deus. Nem retires nada daquilo que está escrito. Há uma coisa que eu tenho este temor também muito em mim. Eu não discuto coisas que não estão na Bíblia. Posso discutir no sentido académico, mas eu sempre vou dizer uma coisa: mas isso não é Bíblia. Eu tenho muito medo do pregador, ou do ensinador, ou do irmão, ou da irmã, que tem a mania de acrescentar coisas à Bíblia. A Bíblia não precisa que eu acrescente nada. Aquilo que está lá é suficiente para aquilo que Deus quer que eu saiba. Agora, há pessoas que fazem conjecturas muito grandes. Eu lembro-me, há muitos anos, talvez, eu sempre li muita coisa, e um dia estava a ler um jornal evangélico, eu não digo que o jornal ainda existe, eu não quero dizer qual jornal, e estava lá escrito que na Bélgica, e quero-vos garantir que isto foi talvez aí por volta dos anos 80, que na Bélgica havia um computador que ocupava 3 andares, num jornal evangélico, de conceituado, de grande fama. Não era português, prontos, que é para tirar, não vão pensar que foi Nobres de Alegria, não foi. E eu disse: um dia que eu for à Bélgica, eu tenho que lá ir ver isso. E é verdade que em 1981 eu vou à Bélgica, passo de Bélgica porque ia para a Suécia de carro. Eu disse ao meu colega, ao evangelista Kalle, sueco: vamos passar ali na Bélgica para ir ver o tal computador de 3 andares. Sabe uma coisa? Não existia nenhum computador de 3 andares. Hoje com o meu telefone eu faço mais coisas que se fazia há uns anos. E vocês também. Então, irmãos, cuidado quando nós mentimos e inventamos para dizer coisas que não estão escritas. Nunca vás além daquilo que está escrito. E se não sabes, diz: Senhor, como Paulo diz, há pontos difíceis de entender, que alguns torcem. Mas, irmãos, nós os crentes não temos o direito de ler aquilo que não está escrito. E outro grande problema é quando nós queremos ler entre linhas. E eu acho que o português gosta muito de ler entre linhas. Não lê o que está lá, mas gosta de ler entre linhas. Nós não temos que ler entre linhas. Está escrito, está escrito. Não está escrito, não está escrito. Aprenda isso nas coisas de Deus. Não vá além do que está. Deus não quis que você soubesse tudo. Mas Deus quis que você soubesse tudo acerca da sua salvação. E está lá. Para eu me salvar, eu não preciso de nada mais do que aquilo que está lá. Mas há pessoas às vezes que se metem... Olha, uma das coisas que a mim mais me doeu foi há tempos, um indivíduo, também não vou dizer o nome, que ele está por aí no hemisfério, que Jesus enriqueceu porque com o poder da sua palavra fazia móveis durante a noite. Como o pai era carpinteiro, e a Bíblia não diz que ele fosse, é provável que tivesse a ajudar o pai, mas ele dizia: Jesus tinha uma casa na praia. E arranja uns versículos, arranja ali uns versículos e tal, para dizer que ser rico, eu sei o que ele quer é tirar o dinheiro aos outros para pôr no bolso deles. Eu também entendo isso. Que Jesus era rico. Então a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça e era rico. Até podia ser, mas irmãos, dizer uma mentira, uma barbaridade, que Jesus durante a noite fazia muitos móveis, cadeiras, tudo, vendia e estava milionário.
Jesus nunca usou os milagres em benefício próprio. Há gente que vai além. Há tempos ouvi outro também, era de um... Esse é mais conhecido. Num galinheiro, o galo a profetizar, a galinha a interpretar, e disse, misericórdia. Quando as pessoas dizem amém a um pregador desses, olha, eu tirava o sapato e mandava-lhe com o sapato. Eu, se estivesse num culto onde um pregador desses dissesse isso, e já o fiz, não com o sapato, mas já mandei calar. Pare já que está a falar mentiras, não lhe admito. Aqui fiz uma vez apenas. E houve um caso aí que eu comecei a cair da cadeira abaixo. Quando ele terminou, eu disse ao presbítero que estava, olha, vai-lhe dizer que aqui não entra mais. Porque começou a ensinar coisas que não estão na Bíblia. Eu não admito que ninguém use este espaço aqui para ensinar algo que não está na Bíblia, irmãos, desculpa. Isto é um lugar de trabalho. E aquilo que pregamos aqui tem que estar nas Sagradas Escrituras. Amém? Não é para ser pregado o que um quer, ou aquilo que um deseja. É para ser pregada a palavra de Deus. Amém? Não é brincadeira. Então, não vás além. E a Bíblia diz, portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro, Apocalipse 22, 18 a 20. Diz a Bíblia que ninguém pode tirar nem acrescentar. Por favor, irmãos, não acrescentemos, não tiremos. Há pessoas que às vezes pegam em provérbios populares e esquecem-se e dizem, a Bíblia diz. Não, é o provérbio popular, não é a Bíblia. Então temos de ter muito cuidado, irmãos, em não dizer que a Bíblia diz, quando, na verdade, a Bíblia não diz. E agora, lembrar àqueles que servem. Ministério, e a mim também, lembrar-me a mim também, que eu não prego para vocês, eu prego para mim. Lembra-te sempre que ministério é serviço. Cantar é serviço. Tocar é serviço. Ser porteiro é serviço. Ser pastor é serviço. Ser diácono é serviço. Ser evangelista é serviço. Nós servimos uns aos outros em amor. Não são cargos, irmãos. É serviço. O problema é que hoje há muita gente que está agarrada a cargos. E nós não temos que estar agarrado a cargos. Nós temos é que servir a Deus. Amém? E servir uns aos outros. Não servirmos-nos dos outros. Servirmos-nos uns aos outros. Então, ministério é serviço. A palavra ministério ou ministro significa servo. Aqueles ministros que nós temos, e alguns deles, ai Deus meu, mas enfim. Ministro. Se ele soubesse o que é a palavra ministro, é servo, é escravo. Mas hoje as pessoas não querem servir. Aqueles que estão no governo que deviam servir o povo, servem-se do povo. Há muito ministro de Cristo que se serve do povo. Mas nós temos é que servir a Cristo, irmãos. E servirmos uns aos outros. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus os chamou aos discípulos, Marcos 10, 42, e disse... Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não será assim entre vós. Isso é na sociedade. Isso é no mundo. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 42. Outra coisa, lembremos-nos que todos os dons não são nossos. São dádivas de Deus a cada um de nós. Os dons não são para eu dizer eu tenho e tu não tens. Há pessoas que até se atrevem a dizer eu tenho todos os dons. Isso é mentira, ninguém tem todos os dons. Nem biblicamente, ninguém tem todos os dons. Deus deu uns para, deu outros para. E depois diz a Bíblia, Deus é que deu os dons. Os dons têm uma procedência divina. Os dons de Deus.
E os dons não é para eu me servir deles, é para eu servir os outros e servir ao meu Senhor. Por isso, irmãos, há aí pessoas hoje que cobram cachê por cantar, cobram cachê por isto, cobram cachê por aquilo. Irmãos, cobrar cachê, é verdade que a pessoa tem que comer, é verdade que a pessoa tem viagens a fazer e tem, mas daí a exigir. Essa moda não é tanto em Portugal, quero-vos dizer, por agora. Mas há aí lugares onde cobram dinheiro por vir cantar à igreja. Irmãos, claro que se eu trouxer um cantor eu vou ter que lhe pagar a viagem, eu não vai pagar do bolso e dar-lhe a comida. Mas daí a dizer, não, eu só vou à sua igreja se me der 1000 euros. Então vai pela outra porta do lado que aqui não entras. Ah, pastor Paulo Branco é assim. Pois é, senão não era Paulo Branco, era Paulo Azul. Então, eu sou assim um bocadinho assim, vocês sabem, não é? Isto foi de nascença, caí e fiquei meio atravessado. Mas não faz mal, não tenho dado mal, mas estou bem da cabeça, é isso, posso afiançar. Quando eu não estiver, digam para eu me retirar. Outro conselho, aprenda a pedir perdão, não importa a quem seja. E perdoe, não se vingue. Sabe porquê? Porque a Bíblia diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Quando você não sabe pedir perdão, alguma coisa está errado. Nós temos que pedir perdão quando falhamos, claro, à nossa esposa, ao nosso esposo, aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos funcionários, aos nossos patrões. Quando falhamos, quando fazemos as coisas erradas, não é esconder. Não é esconder, não é tapar. Nós temos que saber pedir perdão, irmãos. Há pessoas que nunca sairá da boca deles a palavra perdoa-me. Não sei porquê. Quando é bíblico. E quando a Bíblia diz, se tu não perdoas aos outros, Deus não te perdoa a ti. Sou eu que inventei isto? Lamento, mas não. É Deus que diz. Se tu não perdoas, como é que vais ser perdoado? E nós temos, irmãos, que declarar esse perdão, pedindo perdão. Se aqui estiver alguém perfeito, é porque é mentiroso. Nós falhamos, nós erramos. E é bom que o esposo saiba pedir perdão à esposa, a esposa saiba pedir perdão ao esposo, os filhos aos pais, os pais aos filhos. Porque, irmãos, falhamos, erramos e necessitamos libertar perdão. E até para não pensarmos que nós somos maiores do que ninguém, porque não somos. O diabo às vezes veio aos ouvidos, tu és muito bom. E tu tens que lhe dizer para trás de mim, Satanás. Também foi querer ensinar o ABC a Jesus? Ou não foi? Veja lá, se ele foi a Jesus, não veio a ti, não veio com uma mentira? Então não veio. Só se tu não fores deste mundo. E mesmo assim, o diabo tenta, irmãos. Tu és muito bom. Tu és perfeito. Tu não és perfeito, desculpa, não há nenhum de nós que seja perfeito. Só se você pensa que já está no céu. Mas ainda estamos na terra. E nós necessitamos saber pedir perdão e perdoar. E perdoar. Dê sempre sem esperar nada em troca. Cuidado, quando nós damos alguma coisa, estamos à espera de receber. Há gente que dá chouriço para receber o porco. É um ditado português, não é? Mas não, irmãos, nunca dê nada à espera de receber, mas eu quero dizer, aquilo que você semear, você vai colher. E quando você vai dar com amor, quando você vai dar sem esperar receber nada, Deus recompensa. Não é verdade, irmãos? Esta é uma lei natural que funciona. Penso que aqui não haverá agricultores. Fazem pequenas hortas, não é? Mas não há agricultores. Já reparou que o agricultor, quando vai semear um grande campo de milho, de trigo, de arroz, o que seja, ele não sabe se aquilo vai dar, mas ele confia, por isso é que semeia. Ele sabe que há proporções, se ele semeia uma saca de milho, não sei se são 10, aí gente que sabe mais destas coisas que eu, mais de 100 deve dar. Esperou e recebeu. Irmãos, porque essa é uma lei.
que Deus criou dessa forma. Não me perguntem a mim o porquê. Deus tem as suas maneiras, Deus tem as suas formas que funcionam. Mas nunca faça alguma coisa à espera de receber. Faça por amor aos outros. Não uses o que sabes das pessoas para as dominares. Às vezes há pessoas que ouviram a fraqueza de uma pessoa e vão usar isso para dominar essa pessoa. Está errado. Mulheres, não façam isso com os vossos maridos. Maridos, não façam isso com as vossas mulheres. Eu até poderia contar aqui uma anedota, mas não o vou fazer. Digo. Está um cavalheiro a falar com outro e diz assim: a minha mulher é histórica. Histórica, querás dizer histérica. Não. Ela lembra-se de tudo o que eu fiz há 10 anos atrás. É uma brincadeira. A mulher tem mais facilidade em lembrar-se do que o homem. É verdade. O homem depois tem outras falhas. Isto aqui é... Por isso é que ainda se está a escrever um livro sobre a mulher e o homem. Eu já fiz 1000 páginas, estão todas em branco. Porque eu nunca vou entender as mulheres na totalidade, nem a minha própria, nem vocês os vossos maridos. É assim ou não é? Uma das coisas que à mulher lhe custa muito, e eu já tenho dito isto, é dizer, quando o marido está assim a olhar para o horizonte: amor, o que é que estás a pensar? Não estou a pensar em nada. A mulher nunca acredita. Porque a mulher acha que o marido tem que estar a pensar em algo. Mas o marido tem uma facilidade de ficar assim, no universo. E depois a mulher tem outro problema, quer chegar à cabeça do marido e pôr lá um sofá, umas flores, muita coisa lá dentro da cabeça do marido, e o marido só funciona on-off. A mulher tem mais circuitos. Está a entender? São estas coisas que são diferentes. E nós temos que nos entender todos uns com os outros, está a ver? Porque senão a coisa ia mal. Fomos criados de maneiras diferentes. Não há superiores, não há inferiores. Somos diferentes. E temos de saber viver com as nossas diferenças. Agora, entender, eu nunca vou entender. Tudo. Não, vocês também nunca vão entender os vossos maridos. Os vossos maridos nunca vão, na totalidade. Então saibamos conviver e amarmos e respeitarmos, que já é muito bom. Já é muito bom. Trata os outros como gostarias de ser tratado. Sabe, há pessoas que tratam muito mal os seus semelhantes. Há pessoas que, inclusive, quando se lhe dá um cargo, sobe-lhes à cabeça. O espanhol usa uma expressão, um ditado que é: se queres conhecer, e seria em espanhol, ficaria melhor por causa da rima. Se queres conhecer o Juanito, o João, dá-lhe um carguito, dá-lhe um cargo. E é verdade, há pessoas que só sabemos como elas são quando lhe damos um cargo. Vocês põem às vezes o chapéu a um porteiro e ele acha que é o dono de toda a secção que está lá. Porque tem um chapéu diferente e uma farda. É como aquele polícia que, em vez de ser autoridade, é autoritário. São duas coisas diferentes. O polícia é uma autoridade, mas não deve ser um autoritário. E nós temos que ter cuidado com o autoritarismo. Uma coisa é ter autoridade e outra coisa é ser autoritários. Então, cuidado, irmãos, com os tratamentos, não é? Nós temos que ter muito cuidado como nos tratamos. E os irmãos sabem que há aí lugares que é tremendo. Às vezes é coisas públicas, então. As pessoas tratam-nos mal, às vezes, irmãos. E nós temos que dizer 2 ou 3 coisas, às vezes, espera aí, o senhor fale corretamente, fale educadamente, para as coisas não se estragarem, não é? Mas nós temos que ter educação. E nós temos que tratar as pessoas todas como gostaríamos que nos tratassem a nós. Está bem? Isto também é muito importante. E eu vou terminar aqui, que eu tenho aqui 30 pontos, não vou dar todos. Vou já terminar, este é o último. Há dias difíceis para todos nós. Quer membros, quer pastores. Por isso devemos ser compreensíveis uns para os outros. Lembra-te que há dias difíceis. E tu tens de ter a paciência de saber que nem sempre os dias são fáceis. Há momentos que acontecem coisas que nos podem abalar. E nós temos que entender isto. Há dias que seremos nós. Estamos a passar, talvez, pelo vale da sombra da morte. Aqui a Bíblia diz: não temas, não tenhas medo, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Mas temos que entender que há dias que não são só para ti, também são para os outros. E os dias difíceis
são difíceis. Penso que todos os que estamos aqui já passamos situações, dias muito difíceis, mas se estamos aqui, ainda é pela graça do Senhor. Amém? E agradecemos a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu muito amor. Por isso a Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, olhe, não caia. E se estamos hoje em pé, é pela graça e pela misericórdia do Senhor. E espero que todos possamos continuar de pé.